Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje vamos falar sobre ligações químicas. O que é uma ligação química? Então, temos esse termo, ligações químicas, né? Então, assim, ele foi um termo que foi criado pela primeira vez lá por Newton Lewis, no ano de 1920. Em um artigo aí, tem um artigo para explicar por que os átomos eles vão acabar se mantendo unidos para acabar formando substâncias e também eles vão permanecer unidos aí ao longo de milhares e milhares de anos, né? Então, assim, os átomos, na maioria dos elementos químicos, eles são, né, conhecidos aí na tabela periódica. Eles não acabam aparecendo de forma isolada, e enunciados, né, na tabela. Eles aparecem na forma isolada na natureza. Então, assim, a maioria dos materiais presentes no nosso cotidiano vão acabar sendo aí substâncias, que elas podem ser simples, né? Constituídas de átomos, somente um tipo de elemento químico, ou compostos, ou compostas, desculpe, né? Que elas vão acabar possuindo aí átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, e assim sucessivamente. Então, agora, por que isso ocorre? Isso ocorre porque os átomos eles têm capacidade de realizar aí, né, as ligações químicas com outros átomos, que eles podem ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes, né? Essas ligações elas acabam sendo tão fortes que se não sofrer aí nenhuma influência externa, na maioria dos casos, os átomos eles vão acabar ali permanecendo unidos como, né, estão mesmo, né, de encontrarmos um átomo de oxigênio livre na natureza, mas assim, a gente encontra aí várias substâncias que ele aparece ligado a outros átomos, né? Um exemplo simples que seria o gás de oxigênio com cada molécula que ela vai ser formada por átomos de oxigênio ligados ao O2. Então, assim, a gente tem aí o exemplo de uma substância composta, né? Que é a água. Cada molécula ali vai acabar possuindo dois átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio, né? A nossa H2O. E os únicos elementos que eles são encontrados e isolados aqui na natureza, que vai ser de forma estável, são os gases nobres. Por quê? Porque os elementos da família 18 da tabela periódica, né? Todos esses elementos ali, eles têm em comum o fato de 8 elétrons na última camada eletrônica, né? Que seria a camada de valência, com exceção do hélio. Por quê? Porque ele possui ali apenas uma camada eletrônica, né? A camada K. Então, assim, tem dois elementos, que é a quantidade máxima possível ali de elétrons nessa camada, né, em específico. Então, assim, lá o Lewis, ele também foi e também o cientista Cossel, eles chegaram ali a uma conclusão, que os átomos dos outros elementos, eles ligam-se para eles ficarem com 8 elétrons. Então, assim, ou 2, no caso de possuir somente ali na camada K. Dessa forma, eles acabam ali se estabilizando. Então, assim, a partir disso, né, criou-se então a teoria eletrônica da valência, que ele vai indicar quantas ligações químicas o átomo desse elemento ele vai acabar realizando, tendo aí, né, com base a ideia que eu acabei, né, explicando para vocês, né, um pouquinho. Agora, né, os átomos eles vão acabar realizando as ligações químicas, que vão acabar procurando, né, perder, ganhar, ou vão acabar compartilhando elétrons na camada de valência, né, até eles atingirem aí a configuração do próximo, né, gás nobre. Então, assim, essa teoria também passou a ser chamada da regra do octeto. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou ver se eu consigo deixar para vocês, né, uma imagem aqui das moléculas de oxigênio e água, que elas vão ser formadas aí por ligações covalentes, que fica melhor para vocês, né, poder visualizar.
Então, assim, ó, observe nessa imagem. O primeiro gás de oxigênio ali, o O2, cada átomo de oxigênio ele vai compartilhar 2 elétrons. Por quê? Sendo que esses dois, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então, isso significa que é necessário a realização da ligação dupla. Então, assim, duas ligações ao mesmo tempo entre ali, né, os dois átomos. Já no caso da nossa água, então, assim, cada dois átomos de hidrogênio acaba compartilhando o elétron com o átomo central do oxigênio, e todos ali vão acabar ficando estáveis, né? O oxigênio ele vai acabar ficando com 8 elétrons na camada de valência, e cada hidrogênio fica com 2 elétrons. Então, assim, aqui também, né, a gente pode visualizar que são realizadas ligações simples. Então, assim, esse tipo de ligação química, né, em que ocorre ali em todos os átomos, que eles precisam receber, perder elétrons, hidrogênios, a metais e semimetais, mais 2 tipos de ligações, né, químicas. No caso, essa parte que eu falei anteriormente, hidrogênio, metais, semimetais, é o compartilhamento de elétrons, que vai ser chamado de ligação covalente, entenderam? Então, assim, mas existem mais 2 tipos de ligações químicas. Agora vamos ver aí uma delas, que seria a ligação iônica, que ela vai ocorrer a transferência definitiva dos elétrons de um átomo para o outro. Então, assim, esse tipo de ligação ocorre entre átomos de metais, né? Que no caso ele vai ter a tendência de perder elétrons. Para quê? Porque eles vão acabar ficando estáveis. E átomos de hidrogênio, a metais. E semimetais, que eles têm a tendência de ganhar os elétrons. Por quê? Para poder ficar mais estáveis. Tenho também um exemplo bem interessante, né, do nosso cloreto de sódio, o NaCl, né, que é o nosso sal de cozinha. Assim, em que o sódio, ele é um metal que ele tem a tendência de perder os elétrons. Enquanto o cloro, ele vai ser um metal que ele tem tendência a ganhar um elétron. Então, assim, dessa forma, o sódio, ele acaba doando. Logo mais eu vou mostrar para vocês aqui a imagem, ou vejo se eu já consigo colocar, porque temos ali uma seta vermelha, né? Que está indicando bem certinho para vocês poderem visualizar. Então, assim, o elétron para o cloro, ele vai acabar formando o sal, uma substância muito estável. Assim, visto que se formam, né? Temos ali a setinha preta, né? Indicando na imagem, os íons que eles estão em espécies químicas com cargas opostas, né? Positivo, né? E negativo. Então, assim, um íon, ele vai acabar atraindo outro próximo e vão acabar sendo formando, a gente chama aglomerados iônicos, com um número aí enorme de íons, como são, né, os cristais, sal de cozinha, e, né, seria essa daqui, a formação do cloreto de sódio aí, né, por meio de uma ligação iônica. É bem bacana esse exemplo. Então, assim, da parte da ligação iônica, né, seria isso. Agora, vamos para a parte da ligação metálica, que aí vai ser uma teoria que ela diz o quê? Que os metais, né, a gente tem alumínio, ouro, prata, cobre, eles vão acabar sendo informados por um aglomerado de átomos que vão ficar nêutrons e cátions, que eles vão acabar aí sendo unidos, né, por uma mesma espécie que a gente vai chamar de nuvem. Por que a nuvem? Que ela vai ser assim, ó, uma nuvem de elétrons livres, vai ter elétrons perdidos na formação de cátions. Essa nuvem, né, também em alguns lugares vocês vão ver chamado como um mar, que os elétrons ali ele vai funcionar como uma ligação metálica, né, que manteria aí os átomos que vão ficar unidos, né.